Nessa última série de vídeos, vídeo slides narrados, né, ou videoaulas, como eu venho chamando, o último do tema criatividade, nós vamos falar sobre o pensamento lateral. Ok? Esse seria todo o conteúdo aí que fecha o assunto criatividade. E aqui a gente tem uma imagem, para quem leu o livro Pequeno Príncipe, ah, é logo na introdução do livro, na verdade, antes até do primeiro capítulo, onde o autor, o Saint-Exupéry, ele conta aí da infância dele e ele fala que desde criança ele tinha uma imaginação muito vívida, ou seja, uma criatividade muito ativa, né? E ele olhava para essa tela e ele olhava para um desenho desse, ele lembra quando era criança, viu um desenho parecido com esse, e que ele enxergava aqui? Isso era para representar, você olha aqui e imagina o quê? Um chapéu, né? Então, olhando a imagem de cima, ela representa um chapéu. Mas ele olhava para a mesma imagem e enxergava o quê? Um elefante dentro de uma cobra. Uma cobra que engoliu um elefante inteiro vivo. Tá? Ou seja, é olhar para a mesma situação e ter uma visão diferente do que a maioria das pessoas veem. Tentar enxergar alguma coisa é, um pouco fora da realidade, por mais absurda que possa parecer, que é válido também. Então o Saint-Exupéry estava aqui, na verdade, exercitando a sua imaginação, sua criatividade. Então, o pensamento lateral, que é o assunto que a gente vai tratar agora, é justamente sobre isso. Né? Edward de Bono foi o criador desse conceito de pensamento lateral e nada mais é do que resolver problemas usando esse pensamento criativo, essa visão aí não tão racional, não tão lógica, né? Mas você usa o raciocínio usando alguns passos de lógica. Então esse termo aí surgiu em 67, é um tanto antigo, e, e ele parte do princípio de que quando a gente tem um problema a ser resolvido, nós temos algumas formas de resolvê-lo. Então uma delas é através da técnica de refinamento. Então você tem um problema e você pensa a respeito dele, busca a melhor solução possível, tá? Mas às vezes a melhor solução, como mostra aqui, né, ela é perdida, porque o foco no resultado ideal, em uma única alternativa. Tá? Então você tem uma alternativa e você tenta melhorar essa alternativa. O pensamento refinado seria o pensamento direto, o pensamento lógico, ou aquele pensamento convergente que a gente já falou lá atrás. Já o pensamento lateral ele parte do princípio da exploração de diversas alternativas. Tá? Então eu crio várias alternativas. Preciso resolver um determinado problema. Preciso resolver como entregar um projeto que o prazo já está estourando. E tem várias alternativas. Renegociar com o cliente, fazer o projeto nas coxas, chamar um monte de gente para me fazer junto comigo. Então eu listo todas as alternativas, né? E a partir dessas alternativas eu vou explorando quais são as melhores opções. E a partir das melhores opções eu vou refinando. Ou seja, seria o caminho ideal, segundo Edward de Bono, para se chegar na melhor solução possível. Então, parte do primeiro pensamento divergente, que é criar várias opções, para depois convergir para uma única solução. Tá? Então, isso seria o pensamento lateral. Né? Buscar ideias diferentes para saídas convencionais. Então, quando uma pessoa pensa fora da caixa, pensar fora do padrão, né? Pensar uma alternativa diferente, o que não foi tentado ainda. Então, usa algumas ferramentas. Primeiro, gerar ideias, que são projetadas para quebrar os pensamentos rotineiros, né? Então, gera várias ideias. Focar em novas ideias e pegar aquelas ideias antigas também ampliá-las. Ver o que é importante, agregar valor, são 4 ferramentas diferentes para o pensamento lateral. Né? E ver quais são as restrições do mundo real, o que eu não posso fazer, o que está fora da realidade, quais recursos que eu tenho para resolver isso hoje. Então, dentro da minha realidade, como que eu posso resolver essa situação. Aqui a gente tem um exemplo de duas figuras, uma antiga e uma mais moderna, né? Que foram frutos aí de pensamento lateral, de pensar as coisas de forma diferente. Aqui é um quadro do Picasso, tá? E o Picasso foi um pintor que pensava fora da caixa, né? O cara desenhava e os quadros valem milhões, né? Por conta do seu realismo absurdo, essa fase do cubismo. Ou seja, isso é um rosto. Você pode não estar enxergando um rosto, pode achar ele deformado, pode achar ele torto, pode achar que parece um cavalo aqui, mas ele é um rosto desenhado do ponto de vista dele. O Picasso ele via
a bidimensionalidade, a tridimensionalidade de uma forma muito diferente, né? Então, como ele expressava isso nos quadros, acabou gerando muita curiosidade, muito interesse, e os quadros dele são muito valorizados por isso. Já aqui a gente tem um produto da Apple, que o Steve Jobs também ajudou a criar enquanto era vivo, né? É, e aqui nós temos o iPad, o iPhone, com versões diferentes, e foram também produtos criados através de pensamento lateral. Como que a gente pode resolver problema de praticidade, de levar a informação no dia a dia, da pessoa ter acesso a mais informações, conseguir ver o e-mail na ponta dos dedos, mandar uma mensagem para alguém de forma rápida e ágil. E foi assim, através dessas perguntas, que surgiram algumas soluções que algumas poderão parecer absurdas no primeiro momento, né? A pessoa deslizar o dedo na tela, ter um holograma. Opa, o holograma está fora da nossa realidade atual. Ainda não dá para se trabalhar isso. Então, alguns pensamentos são absurdos, mas outros são válidos para se trabalhar lateralmente. Então, aqui tem um exemplo de como aplicar o pensamento lateral, né? Primeiro, você escolhe um objeto aleatoriamente. Então, você vai pegar um objeto qualquer, uma caneca. Ou escolhe um substantivo no dicionário. Tá? E associa ele à área que você está buscando resolver um problema. Tá? Ou buscar uma solução, ou ter alguma ideia. Então, vamos falar que eu quero resolver o problema que eu citei lá atrás, da entrega do projeto. E eu pego uma caneca. Então, eu vou criar diversas provocações de exagero. E se eu aumentar isso? E se eu distorcer isso? Tá? Tenta exagerar mesmo, distorcer a sua ideia para criar novas soluções. E vai listando. Tá? Depois foca-se em uma diferença, tá? Em algum aspecto dessa ideia, em algo que tenha chamado mais atenção, de que forma que dá para associar uma ideia com a outra, tá? E começa a se questionar os porquês. Por que que isso existe? Por que que isso acontece? Então, eu queria saber por que que a alça da xícara de café é redonda. Começar a questionar os porquês vai começar a trazer novas visões, tá? Por que que foi pensado dessa maneira determinado produto, determinado serviço? E aí, por fim, você pega tudo que é óbvio, tá? Tudo aquilo que é lógico, e tenta ter uma visão diferenciada para opor essa visão, tá? E assim criar novas ideias. Basicamente, nós temos aqui a gente já mencionou isso lá atrás, né? Mas uma contraposição de intuição e racionalidade. Tá? Nosso pensamento, nossas ideias são formadas por bancos de dados que são baseados em tudo aquilo que eu conheço, que eu sei, tá? E o que eu sei é uma soma do meu conhecimento, daquilo que eu li, que eu estudei, e daquilo que eu vivi, das experiências que eu passei. E aquilo que eu não sei, aquilo que eu nunca vivenciei, mas que eu consigo imaginar, que eu consigo fantasiar. Então aqui eu uso minha imaginação, eu penso como seria ser, eu imagino uma determinada situação e uso minha intuição. Intuição é uma palavra que às vezes a gente pode associar a um sexto sentido, uma coisa mais mística, mas a intuição na verdade é usar um pouco da experiência que se tem com um pensamento, com uma previsão, antecipação de futuro. Tá? A intuição não no sentido místico de sexto sentido, embora dê ouvidos à sua intuição. Tá? Leve ela a sério, porque muitas vezes ela ajuda a gente a chegar à solução de problemas, evitar problemas futuros, tá? Baseado nessa vozinha que tem dentro da nossa cabeça. E ela é fruto de experiência também. A nossa criatividade depende, então, desse repertório nosso, que é a soma da intuição com a racionalidade, da imaginação com aspectos mais racionais. E aqui a gente vai falar de algumas técnicas, né? Encerrar com duas técnicas. Depois a gente vai abordar mais detalhadamente quando falar de inovação. Mas duas técnicas para a criatividade. O brainstorming, ou tempestade cerebral, né? Tempestade de cérebro, ou também chama de tempestade de ideias, tá? Mas literalmente significa tempestade cerebral. O brainstorming é uma técnica muito conhecida, criada pelo Alex Osborne, né? A gente mencionou no primeiro vídeo, né? E uma derivação dele é o brainwriting, que seria escrever ao invés de falar. O que muda aqui é que é escrito ao invés de falado. Então, o que consiste o brainstorming? Tá? Aqui está explicando, né? Tempestade de ideias, né? E basicamente você junta várias pessoas numa sala, não tem número certo, tá? Pode ser 5, 20. Também passar muito disso pode prejudicar a dinâmica da reunião. E você tem um problema para resolver, uma ideia que tem que ser criada, um produto novo que você quer lançar, e você pede para as pessoas darem todas as sugestões possíveis. Então, o brainstorm parte do princípio de que tem que ser uma reunião dinâmica, agitada, rápida,
com pressão para se terminar. Vamos lá, pessoal, faltam 2 minutos, quero mais ideias, mais ideias. Para que se gere o maior número de ideias possíveis em pouco tempo. Uma regra importante do brainstorm, que diferencia ele de outras reuniões tradicionais, é que não se julga as ideias. Tá? No brainstorm você não fala frases como não, isso já foi feito antes. Não, isso é um absurdo. Não, isso nunca daria certo aqui. Para, você não leva a sério. Vamos só ideia séria, pessoal. O brainstorm é um momento de dar vazão para toda e qualquer ideia. Inclusive, um pega carona na ideia do outro. Olha, baseado nisso que ele falou, acho que a gente podia melhorar e acrescentar mais X na ideia. Então, você usa a ideia do que veio anteriormente para dar uma melhorada também nela. Tá? Então, há uma suspensão de julgamento. A intenção disso é permitir que todo mundo participe, que todo mundo dê sua ideia. É, inibir comportamentos tímidos, né? Pessoas que mais ficam na sua, têm medo de expor. A intenção do brainstorm é incentivar que todo mundo participe, todo mundo dê sua sugestão. A vantagem principal do brainstorm é isso, estimular a participação de todos. Porém, uma desvantagem do brainstorm é que normalmente participa mais aqueles que são mais extrovertidos, aqueles que falam mais, e há uma tendência da gente eleger a ideia daquele que é mais tem um perfil de liderança maior ou tem um poder de convencimento maior. E aí, o brainstorm, será que ele usa mais pensamento divergente ou convergente? Vou deixar pensar um pouquinho e a gente já responde. Tá? Porque o brainstorm, na verdade, e aqui já respondendo, né, ele se caracteriza pelo clima solidário, espírito de companheirismo, mas o brainstorm ele usa dos dois. Tá? Primeiro divergente, para criar o maior número de ideias possível. E depois o convergente, para pegar aquelas ideias e filtrar. Então vamos lá, dessas ideias que a gente tem, quais são válidas? Quais funcionariam? Chega em 3, 4 ideias. Dessas 3, 4 ideias, quais são aplicáveis? Quais vocês acham melhor? E põe em votação. E no final é importante, porque o problema do brainstorm muitas vezes é isso, não partir para a prática. Então vamos lá, então a gente vai implantar essa ideia. Qual o prazo? Qual o próximo passo? Então tem uma reunião daqui a 15 dias para ver como que foi o levantamento de orçamento, custo, contratação de pessoal. Ou seja, ela tem que andar. Porque é comum muitas reuniões de brainstorm gerar ideias e sair com um monte de ideia e morrer a ideia. Não pôr em prática nenhuma. Então algumas regras aqui para o brainstorm. Primeiro, não julgar ou não criticar nenhuma ideia. Buscar o maior número de ideias possível. Pegar carona na ideia dos outros. E ideias absurdas também são bem-vindas no brainstorm. O papel do líder, quem gerencia a reunião, é encorajar as pessoas, sempre de forma simpática, né? Vamos lá, você, fulano não falou ainda, dá uma ideia aí. Ter essa sensibilidade para abrir caminhos. É comum, às vezes, eleger uma pessoa para ser secretário da reunião, quem vai anotar as ideias. Ter um domínio da arte de dinâmica em grupo, de oratória, de conduzir reuniões. Tá? Aqui, eu acabei de falar, né? Tem um participante ou secretário para ir anotando as ideias na lousa ou no papel, para não perder o foco também do comando da reunião. E cultivar um clima de bom humor, estimular as pessoas para participarem de forma bem-humorada, de forma ativa. Importante também para o brainstorm é que antes se faça uma pesquisa prévia. Então, muitas vezes, passar um briefing da reunião, né? O briefing seria aquela pauta da reunião. Olha, nós vamos ter uma reunião, um brainstorm para resolver tal problema. Então, já tragam algumas ideias, pesquisem sobre o assunto, para a gente poder ganhar tempo nesse nosso encontro. Tá? O período da reunião do brainstorm dura, em média, 1 hora, entre o aquecimento, as ideias e a evolução das ideias, mas não tem regra também, viu, gente? Pode ser 20 minutos, pode ser 10, pode ser 1 hora e meia, mas é importante que não passe muito disso, porque começa a cansar as pessoas. Você começa a perceber que elas perdem o entusiasmo e a animação para dar suas sugestões. E, por fim, escolher as opções. Dessas que passaram, quais a gente vai implantar. O brainstorming é uma somatória do banco de dados, as ideias de cada um, né? Onde se descobre novos pontos de vista, integra as pessoas, então gera também um tipo de integração, gera soluções e permite o crescimento individual. Então ele é uma ferramenta para se chegar na melhor solução possível. O brainwriting, que a gente tinha citado lá atrás, escrever com o cérebro, né? É a mesma coisa. Com a diferença que ao invés da pessoa falar, você pede para pôr no papel as ideias. Isso estimula que inclusive os mais tímidos participem. Porém pode tomar mais tempo, é menos dinâmico. A vantagem é que permite aqueles mais introvertidos, quando você percebe que tem uma turma
que ela é muito participativa, né? Que eles também deem suas sugestões. Uma nova tendência aqui é o chamado brainstorming. Swarm é enxame, enxame de abelha, né? Então seria um enxame cerebral. É quase a mesma coisa, viu, gente? É uma tendência nova aí. A diferença é que antes há um pré-pensamento. Você põe o pessoal para pensar antes no problema que você quer solucionar. Então faz uma reunião ou dá um tempo para pesquisar antes soluções para o problema. Cria-se o ambiente correto, então monta-se uma reunião como brainstorm, né? Cria-se regras e aqui se permite criticar algumas ideias. Captura as ideias e uma outra diferença em relação ao brainstorm seria já sair com um plano de ação definido. Então já sair com um plano de ação de implantação prático da reunião. Então não para. Você cria uma nova reunião a partir dessa e põe em prática a ideia que surgiu na reunião de brainstorm. Então brainstorm é praticamente a mesma coisa, com a diferença que é um pré-pensamento e há uma ação mais ativa no sentido de pôr em prática aquilo que foi pensado. Uma outra ferramenta que eu quero passar para encerrar é o chamado benchmarking. Tá? Benchmark seria, traduzindo do inglês, algo como marco de ferramenta de bancada Nossa, como que eu traduzo isso, hein? Marco de referência. Essa seria a melhor tradução para o benchmarking. Então, marco de referência, ou seja, usar alguém como referência. Surgiu nos anos 90 e na época muita gente usava de forma errada o benchmarking. Ah, eu estou fazendo benchmarking do concorrente. Na verdade, eu estava copiando o produto ou pirateando o produto. Tá? Benchmarking não é copiar, não é piratear. Benchmarking é adaptar. Pegar o que o seu concorrente faz e fazer, falar, não, o que ele faz melhor do que eu? Nesse produto, nesse serviço, o que eu posso usar do atendimento, fazer um benchmark da equipe de vendas ou do produto em si, que eu posso adaptar para o meu produto. E não só do concorrente, porque o benchmark surgiu como uma ferramenta de comparar o concorrente, né? Mas hoje a gente usa ele, inclusive, nos nossos clientes. Tá? Então, uma ferramenta, um software que o meu cliente usa, que eu posso usar também implantar na minha empresa, eu vou lá, faço uma visita de benchmarking para conhecer o software dele e depois ele vem visitar a minha empresa também. Meus fornecedores, tá? Outros parceiros empresariais ou até um concorrente. Tem concorrente que abre as portas aí para deixar o seu competidor fazer também benchmarking lá dentro. Então, comparar o desempenho de alguém para verificar. Veja só, hein? Atenção, benchmark não é copiar. Benchmark é adaptar. O que ele faz e adaptar o ponto forte. Não adianta adaptar o que o outro faz de mal ou de errado. Adaptar o que o outro faz de melhor, o que o outro faz de bom. Tá? Então, adaptar os pontos fortes de um concorrente, de um cliente, para a minha organização. Então, forma uma equipe de planejamento de benchmarking, tá? Escolhe quem vai ser o alvo, quem que a gente vai visitar, quem que a gente vai pesquisar, para a gente identificar as melhores práticas usadas por ele, né? Como que a gente vai coletar esses dados? Então, coleta esses dados internos, faz pesquisa. Pode se pisar um pouquinho na questão ética aqui? Pode acontecer, tá? É, acontece de, às vezes, você ligar para o concorrente fingindo que é um cliente, ou visitar uma feira e no stand dele, passar na porta dele e entrar lá como se fosse um cliente. Quando eu trabalhava com loja de automóveis, eu implantava consultoria em loja de automóvel, eu fazia muito isso. Então, eu implantava uma consultoria, uma loja de automóvel numa determinada cidade. A primeira coisa que eu fazia era visitar os concorrentes, como se fosse um cliente. Ia lá, via como que era o atendimento, como que era questão de preços, financiamento, e eu trazia essas informações para poder fazer algo melhor ou adaptar alguma coisa que alguém fizesse bem feito. E aí surgiu muitas ideias. Então, as ideias criativas muitas vezes partem do princípio da cópia, de adaptar o que alguém fez, né? Coleta esses dados, analisa para ver lacuna de desempenho, o que eu posso melhorar, que ponto que eu tenho a desempenhar melhor, tá? Por que há essa diferença, e por fim também gera um plano de ação, tá? Algo que tem que ser implementado para poder ficar igual ou superar o padrão do concorrente. E eu encerro toda a nossa parte de criatividade com uma tira de um dos meus quadrinhos preferidos, minha tira de quadrinho preferida, com certeza, que é o Calvin e Haroldo, e o Calvin é esse menininho aqui, loirinho. O Calvin, ele tem uma visão muito criativa do mundo, muito crítica, às vezes ele pensa como um adulto, né? Mas ao mesmo tempo que ele filosofa muito, ele tem uma visão muito criativa, tanto que ele enxerga esse tigre, o Haroldo, né, como alguém vivo, né? E aqui é uma tirinha dele. Você já teve uma ideia para o seu projeto? Não, estou esperando a inspiração. Você não liga a criatividade como se fosse uma torneira. Precisa estar no estado de espírito correto. E qual é esse estado de espírito? Pânico.
pânico de último minuto. Então é uma brincadeira aqui, mas muitas vezes as ideias surgem devido ao pânico, devido à emergência. Falta 5 minutos para entregar e vem uma ideia, tá? Então a criatividade, às vezes o insight, ou serendipidade, até como a gente vê, vem no momento também de desespero, né? Então assim a gente encerra nosso ciclo de criatividade. Tá? E isso é bons estudos, boas avaliações a todos.